Muito obrigada. Budapeste é realmente linda, senhor secretário. Sobre a ideia de uma era dourada. Por que os Estados Unidos não condicionam uma cooperação mais profunda com Budapeste ao fato de a Hungria reduzir sua extensa e contínua cooperação crescente com a China, que é uma rival estratégica dos Estados Unidos? Em segundo lugar, se apesar do apoio do presidente Trump e da sua visita aqui, o primeiro-ministro Orban não tiver sucesso e perder as eleições de abril, os Estados Unidos se comprometem a trabalhar de forma construtiva com o seu adversário? Primeiro-ministro Orban, o senhor se compromete a aceitar uma derrota eleitoral caso isso aconteça? E para ambos, presidente, quero dizer, desculpe, primeiro-ministro. Orban disse que a isenção concedida à Hungria para a compra de energia russa é indefinida, enquanto os Estados Unidos disseram que era por um ano. Qual das duas informações está correta? Obrigada, tudo bem? Bem, deixe-me começar respondendo a essa pergunta. Antes de tudo, para que todos possam ficar bem claros, já disse isso várias vezes e vou repetir. Sob o presidente Trump, esperamos que todas as nações ajam conforme seus interesses nacionais, como é esperado delas. Se o primeiro-ministro da Hungria não agir de acordo com o interesse nacional da Hungria, ele não será primeiro-ministro por muito tempo. Mas quem vai agir no interesse nacional da Hungria se o primeiro-ministro deles não fizer isso? Se seu governo não age pelo interesse nacional, quem agirá? Sentimos o mesmo sobre a América. Quando nossos interesses nacionais se alinham aos de outros países, surge uma oportunidade de parceria extraordinária. Temos várias áreas com interesses nacionais alinhados, não alinhados ou com algumas diferenças. É aí que esse alinhamento e as outras questões, é aí que esse relacionamento, é aí que esses laços profundos entre nós são tão importantes. É nesse ponto que você encontra entendimento, ouve o outro e talvez possam trabalhar juntos. Mas não pedimos que nenhum país se isole de ninguém. Nós entendemos que todo país do mundo precisa lidar com a realidade de sua geografia, de sua economia, de sua história e dos desafios do seu futuro. Obviamente, vamos compartilhar com parceiros e amigos as preocupações que possamos ter sobre certas coisas. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, você mencionou a China. Por exemplo, nós temos comércio e relações com a China. O presidente dos Estados Unidos vai viajar em abril para a China. Por quê? Porque a China é um país grande, tem mais de 1 bilhão de pessoas, a segunda maior economia do mundo. Eles têm armas nucleares. Seria loucura. É insano Estados Unidos e China não terem relações ou interagirem. Dois países tão grandes têm diferenças? Com certeza temos e vamos ter que lidar com essas diferenças. E algumas dessas diferenças são coisas sobre as quais falamos de forma muito franca, clara e repetidamente. Não é bom para o mundo ou para ninguém depender de um único país ou economia. Para 90% das situações, principalmente em cadeias de suprimentos críticas, essa é a realidade. Buscamos diversificar as cadeias de suprimentos globalmente e falamos abertamente sobre isso. Isso não é algo contra a China, é apenas a realidade de que a dependência excessiva de uma única fonte não é boa. E especialmente quando já houve, no passado, uma disposição de usar isso como vantagem um contra o outro. Buscamos essas coisas considerando o interesse nacional dos Estados Unidos. Por isso, nos reunimos com os chineses na Coreia do Sul no início do ano e chegamos a um entendimento sobre questões comerciais de interesse mútuo. Então, a geopolítica é difícil porque exige um pouco de maturidade e seriedade, exige um pouco de seriedade sobre isso. Essas coisas têm implicações reais e o equilíbrio das relações entre Estados-nação exige maturidade e seriedade. Então, nosso relacionamento aqui. Você fez a última pergunta sobre isso. Olha, estou apenas dizendo para vocês como é. O presidente mantém relação muito próxima com o primeiro-ministro, o que trouxe benefícios ao nosso relacionamento. Não comentarei sobre o futuro. O que acontece neste país deve ser decidido por seus eleitores. Amamos o povo da Hungria. Não há razão para adoçar a situação. Vou ser muito direto com você. O primeiro-ministro e o presidente têm uma relação pessoal e profissional muito próxima. Acredito que isso foi muito benéfico para a relação entre nossos países.